Olá, hoje vamos conversar sobre como contratar de forma assertiva. Muitas vezes você está como líder preocupado, olhando rotatividade, retrabalho, conflitos nas equipes e percebendo que as suas contratações não estão dando certo. E você se questiona, o que será que eu estou fazendo, o que eu poderia fazer, isso é problemas de mercado, ou é problemas na minha forma de contratação, muitas dúvidas vêm à tona. E a gente sabe daquela grande frase do Chiavenato, que ele diz que é fundamental a gente ter a pessoa certa no lugar certo. Vamos falar sobre isso? Venha comigo! Vamos ver 4 passos que irão te ajudar a contratar de uma maneira assertiva. O primeiro passo, antes de abrir o recrutamento e seleção, é necessário que seja olhado o perfil da vaga. O que seria o perfil da vaga? Seriam os requisitos básicos que a gente costuma colocar na sigla CHA, que são as competências. Analisar quais os conhecimentos necessários para essa vaga, quais as habilidades e quais as atitudes. Vamos dar um exemplo. Você tem uma vaga de vendedor. Aí dentro da estrutura da tua empresa, você terá que definir que conhecimento essa pessoa tem que ter. É superior completo, é faculdade com pós-graduação, segundo grau completo, tem que ter cursos na área de vendas. Depois tu vai olhar as habilidades. Que habilidades você gostaria que essa pessoa tivesse? A habilidade de comunicação, expressão verbal, de oratória. Depois tu iria para o bloco de atitudes. Eu quero alguém com pique de vendas, que demonstre energia, seja proativo. Então tu vai olhar esse bloco todo de competências que você gostaria de procurar nesse profissional. É importante porque ao abrir a vaga, as pessoas vão olhar esse perfil. E os currículos que você receber já estarão direcionados a esse perfil. Então preste atenção, se a sua empresa não tem esse requisito básico, esse perfil de vaga, elabore o seu, faça um checklist básico e defina qual é o perfil da vaga. Dando sequência ao nosso segundo passo, você tem que olhar as formas de recrutamento. Como que você está atraindo candidatos para essa vaga? O seu recrutamento, ele é interno, dentro da própria organização, ou então você divulga essas vagas em murais, em redes sociais, ou então de repente sua empresa tem algum contrato com alguma agência. Então como que você consegue chamar a atenção das pessoas, de possíveis candidatos que se interessam por essa vaga e que possam acessar então esse perfil e se candidatar a essa vaga? As formas de recrutamento, elas são muito importantes, porque de repente tem algumas vagas que elas são mais complexas de você achar esse perfil de mercado. Então, se o teu recrutamento está muito restrito, talvez muito reativo, onde você está só olhando vagas, currículos das pessoas que procuraram você, que talvez você não tenha grande número de currículos, você fica restrito nessa tua triagem, nessa tua escolha. Sobre a seleção. O que é a seleção? É um processo de você olhar para esses currículos todos, é como se fosse um funil. Você vai tirar a pessoa que você acredita que fecha com o perfil da vaga. Vários são os processos de seleção. Talvez a tua empresa já tenha uma estrutura, mas é interessante a gente comentar alguns. A seleção ela pode ser feita através de dinâmica de grupo, uma avaliação de perfil psicológico, testes de aprendizagem, laboratório experiencial. Mas a mais comum, a que eu quero dividir com você, é sobre a entrevista. A entrevista, ela precisa ser uma ferramenta onde o líder, onde a pessoa que está conduzindo a seleção, deve conduzir com maestria. A entrevista, segundo estudos, apontam que em torno de 40% do sucesso da seleção, de encontrar a pessoa certa no lugar certo, é fazer uma boa entrevista. Para fazer uma boa entrevista, você tem que se preparar.
acreditar no processo de entrevista e conduzir com maestria. Olhar o currículo do candidato, estudá-lo, ter um roteiro básico de entrevista com perguntas poderosas, perguntas abertas, o que, como, por exemplo. Ao entrevistar, tome cuidado para não se perder no fluxo da entrevista. A entrevista, ela tem que ser ampla. Além de olhar os aspectos técnicos da vaga, operacionais, olhe muitas questões comportamentais. Alguns estudos apontam que grande parte das seleções que não dão certo são devido a problemas comportamentais e não técnicos. Ou seja, não é falta de qualificação do profissional, e sim as competências comportamentais. Vamos à última dica, é o fechamento da vaga. Tome cuidado na hora de fechar a vaga. Afinal de contas, tem que ser bom para a empresa e para o candidato. Então, se coloque à disposição para tirar dúvidas do candidato, falar sobre o conteúdo do trabalho, falar um pouco da empresa. Não traga o candidato sem ter alinhado várias questões, como salário, progressão de carreira, benefícios, falando um pouquinho da cultura da empresa. Esteja aberto a responder questões, dúvidas. Por quê? Se você não der essa liberdade para o candidato, talvez ele entre com dúvidas que vão surgir depois. E por que não já manter um bom relacionamento, um relacionamento de transparência no início? Então, se seguir essas 4 dicas, olhar o perfil, fazer um bom recrutamento, uma entrevista adequada e conversar e fazer uma boa negociação com o candidato, eu acredito que você terá mais sucesso e terá uma contratação assertiva. Após fechar com o candidato, é necessário dar atenção, então, à integração desse novo colaborador. Afinal de contas, você investiu tempo buscando por esse talento e agora você precisa preparar a jornada dele dentro da sua organização. Continue comigo, irei falar sobre socialização no próximo vídeo. E também poste seus comentários. Eu quero saber o que você tem feito para conduzir um processo de recrutamento e seleção de forma assertiva.